Pessoal, vou gravar uma aula aqui sobre motor síncrono de polos lisos. Um motor síncrono ligado em Y com reatância síncrona de 0,9 pu é ligado a um barramento infinito. Barramento infinito, a tensão é mantida constante. A tensão na barra é 1,1 pu, ou seja, no barramento infinito. E a impedância da linha é 0,15 pu. Então a reatância dessa linha que liga o motor ao barramento infinito é 0,15 pu. A tensão interna de estação do motor é mantida constante em 1,35 pu. EF é igual a 1,35 pu, ou seja, esse EF é ajustado pela corrente de campo do rotor. Considerar a condição de operação que corresponde ao limite de estabilidade do motor. Determine. Esse limite de estabilidade é dado quando eu tenho a máxima potência que o barramento infinito pode transferir para o motor, para o eixo do motor. Essa máxima potência é dada quando o ângulo de abertura entre EF e VT é 90 graus. Se o ângulo for maior que 90 graus, ele perde o sincronismo. Nesse ângulo delta igual a 90 graus, que é o ângulo de abertura entre F e VT, eu tenho o limite de estabilidade e eu tenho a máxima potência transferida do barramento ao motor, ao eixo do motor, já que as perdas são consideradas nulas. Então eu tenho para determinar a potência ativa fornecida, calcule o fator de potência no barramento e calcule a potência ativa para um ângulo de estabilidade de 30 graus, que é o mais ideal, deixar o ângulo perto de 30, 20 graus, mantendo a estação EF constante. Eu tenho aqui o terminal do motor, onde que eu vou ligar o motor. Então eu tenho um barramento infinito, ou seja, a tensão é constante. Eu tenho a reatância da linha e tenho a reatância síncrona do motor. Eu tenho que a potência transferida de um barramento ao motor é dado por EF, VT, dividido por XS, reatância síncrona, se tiver mais XL, se tiver uma linha ligando o motor ao barramento infinito, vezes seno de delta. Dependendo desse delta, eu vou ter uma potência transferida, dessa abertura angular, eu vou ter uma potência transferida para o motor. O limite de estabilidade é quando o meu delta, no caso do motor, é menos 90 graus. Menos 90 graus. Por quê? Porque o EF está atrasado em relação ao VT. No caso do motor do gerador, o delta é positivo, ou seja, EF está adiantado em relação ao VT. Então, caso de máxima potência transferida, o seno de delta é 1. Eu vou ter a máxima potência transferida. Nesse caso, estou calculando em PU. Eu vou ter que EF é igual a 1,35 em módulo vezes 1,1, que é do barramento infinito, dividido por 0,9 mais 0,15, que é igual a 1,41 pu. Essa potência é a máxima transferida, que eu tenho sem perder a estabilidade. Se eu tiver um incremento no eixo do motor, de potência no eixo do motor, eu vou ter uma perda de sincronismo. Se ele ultrapassar esse valor, eu vou ter uma perda de sincronismo da máquina. Então, não é o ideal trabalhar no limite de estabilidade do motor. Essa potência é maior que a nominal. A nominal é 1 pu em volt-ampere. Calcule o fator de potência no barramento. Para calcular o fator de potência no barramento, eu preciso calcular a corrente. Eu sabendo a corrente, eu sei o fator de potência no barramento. Essa diferença angular entre, na verdade, entre a tensão de fase do barramento e a tensão ao ângulo da minha corrente, o ângulo da corrente. Eu estou trabalhando com os valores em PU. Eu trabalho com esses valores em PU. Significa que eu tenho uma base. Essa minha base, ela que define esses valores aqui. No caso de redes elétricas, minha tensão de linha em PU é igual minha tensão de fase em PU. Por quê? Porque eu adoto um V de base de linha igual a raiz de 3 V de base de fase. Então, dividindo
o valor da tensão de linha por V de base vai ser igual a dividir o valor da tensão de fase pelo V de base correspondente dela. Então tem os valores iguais. Então posso trabalhar tanto com esses valores com linha quanto por fase. Se eu quiser voltar para a tensão de fase, eu multiplico pelo V de base de fases. Se eu quiser voltar para o V de linha, V de base de linha. Esses valores. O mesmo eu faço com a potência. Eu achei aqui a potência 1,41 PU, eu posso multiplicar pelo valor real dela. Essa de base que eu adotei trifásica. Eu vou achar a potência trifásica que o motor recebe. Se eu quiser o valor de uma fase, eu multiplico esse valor de 1,41 PU pelo valor de uma fase. Ou seja, divido o V de base trifásica por 3. Aqui eu sei que o item B, que o ângulo delta, que é o ângulo de máxima estabilidade, é menos 90 graus. Então o EF menos o VT é igual a menos 90 graus. Se eu adotei o VT, eu adoto o VT na referência, eu vou ter que o EF é menos 90 graus. Então o ângulo de EF vai ser menos 90 graus. Então eu vou ter o seguinte, a equação de fase do motor é VT, a tensão de alimentação VT, igual a tensão aqui na linha, mais a tensão da reatância síncrona e mais EF, tensão mais EF. Então eu vou ter que a equação de fase do motor é VT igual a EF mais JXS mais XL vezes a corrente. Eu quero determinar essa corrente aqui. Eu vou trabalhar com os valores em PU de fase. 1,1 ângulo zero igual, que eu coloquei na referência, 1,35 menos 90 graus, mais J 1,05 vezes a corrente. Eu determino a corrente que é 1,106 ângulo menos 39,17 graus PU. Então tem que a corrente é atrasada em relação à tensão terminal, 0 graus. Então eu tenho que o fator de potência é indutivo. Esse motor consome potência ativa mais potência reativa indutiva. O fator de potência vai ser igual a cosseno desse ângulo φ, desse ângulo da diferença angular entre tensão de fase e corrente de fase, que vai ser 39,7 graus, que é igual a 0,108 indutivo. Então o motor, já que a corrente está atrasada em relação à tensão de fase, o motor opera com potência reativa indutiva. O item C, calcule a potência ativa para um ângulo de estabilidade de 30 graus, mantendo a excitação constante, ou seja, o EF é constante. Então, mantendo o F constante, posso determinar a potência de acordo com essa abertura angular entre EF e EFVT. Nesse caso, ela é negativa, menos 30 graus aqui. Ok? Que ele é um motor, vai dar menos 0,71 PU. Caso o motor está recebendo potência ativa. É considerado como recebendo potência ativa. Então, P igual a 1,35 vezes 1,1, que é mantido constante, dividido por 1,05, e o seno de 30 graus. Então, o motor está recebendo 0,71 PU. Esse ângulo é um bom ângulo de estabilidade, 30 graus. Ele é menor, esse valor aqui é menor que a nominal, menor que o valor nominal de 1 PU. Essa potência ativa, em volt-amperes 1 PU. Então, pessoal, até a próxima aula e obrigado.